Tudo bem, pessoal? Mais uma videoaula de Geografia para os alunos do 6º ano. E o tema da aula de hoje é o relevo da Terra. E a gente já pode começar por aí. O que é relevo? Muita gente associa relevo com uma montanha, um morro, e esquece que o relevo é o conjunto de todas as formas que a Terra tem em sua superfície. Não só uma montanha, um morro faz parte de um relevo, mas também as depressões, as áreas mais baixas do planeta, ou seja, uma área mais baixa do que o seu entorno, porque as formas dos relevos são definidas pelos movimentos tectônicos, os movimentos que a crosta terrestre faz. Assim, esse movimento acidentado que nós vamos ver ao decorrer do vídeo faz com que a Terra seja empurrada para cima, para baixo, para as laterais, e isso faz com que a crosta terrestre assume uma forma não uniforme, mas uma forma acidentada, tal como uma folha de papel amassada. Por isso, a forma mais correta de definir o formato da Terra é a figura do geóide, que é uma esfera imperfeita, acidentada, como vocês estão vendo aí na figura da tela de vocês. Bom, agora que já falamos das características básicas do relevo, vamos falar de estrutura interna da Terra. A camada da superfície da Terra é chamada de litosfera. É nela que acontecem os processos de terremotos, que acontece a agricultura, ou até mesmo onde as minhocas vivem. Por isso, ela está na esfera de vida, naquelas 3 esferas de vida da biosfera: a atmosfera, litosfera e hidrosfera. Entretanto, a Terra ela vai mais profundamente dividida em camadas. E é essas camadas que nós vamos conhecer agora. Antes de falar das camadas internas da Terra, eu quero que vocês vejam esse ovo que está na tela de vocês aí. As camadas da Terra se assemelham muito com a estrutura do ovo. O ovo não serve só para dar aula de célula. A gente também pode comparar a estrutura do ovo com a estrutura interna da Terra. Se a gente parar para analisar, o ovo tem uma casca que geralmente é mais densa e dura do que a parte interna, que é composto pela clara e logo depois pela gema. Nós podemos comparar a crosta terrestre, que é a rocha não derretida, à casca do ovo. Já a clara do ovo representaria o manto, que é a parte da crosta terrestre, ou seja, a parte das rochas derretidas. E a gema seria o núcleo interno da Terra. É onde tem uma parte mais densa, devido à pressão que toda a Terra exerce sobre o núcleo. Agora, já com essa imagem que está aí na tela para vocês, vocês já podem fazer uma pequena comparação com o ovo. A crosta terrestre é a parte sólida, como já foi dito, é a rocha consolidada, ou melhor dizendo, é a rocha que já esfriou. Aprendemos na aula passada que a Terra ela assumiu uma temperatura muito quente há milhões de anos atrás, de acordo com a sua formação, e que ela está esfriando de fora para dentro. Sendo assim, temos a primeira camada, que se chama crosta terrestre. Essa camada é uma camada que vai, em média, de 15 a 60 quilômetros de profundidade. Detalhe, pessoal, o homem nunca conseguiu passar de 15 quilômetros de profundidade. Por quê? Devido à alta pressão. A cada metro que se cava, a pressão do solo vai aumentando e as paredes laterais desse buraco vai sendo espremida. Mas se o homem nunca conseguiu ultrapassar os 15 quilômetros de profundidade, como é que sabe que o núcleo está lá com tantos metros a mais do que 15 quilômetros, por exemplo, a 4.000 quilômetros de profundidade? Isso vem através de fundamentação de teorias científicas. E o que são teorias científicas? É quando o cientista ele não pode comprovar com 100% de certeza, porque 100% seria cavar um buraco e chegar lá no núcleo, mas ele tem indícios fortes que fazem valer essa comprovação. Quer ver? Como é que eu sei que lá no fundo da Terra nós temos rocha derretida? Através dos vulcões, que expelem o magma.
Bom, depois da camada da crosta, nós temos o manto, que é dividido em duas partes. O manto superior, que está mais próximo da superfície da Terra, e o manto inferior, que está mais próximo do núcleo, que tem na sua grande maioria da sua composição silicato e magnésio. E por último, o núcleo, que também é dividido em dois, o núcleo interno e o núcleo externo. Mas nós temos algumas curiosidades sobre o núcleo. Antes de mais nada, deixar bem claro que, como já dito, a Terra está esfriando de fora para dentro. Sendo assim, quanto mais profundo for, mais quente será, maior vai ser a temperatura. Para vocês terem uma ideia, a temperatura do núcleo externo é de 4.000 graus, aproximadamente. A temperatura do núcleo interno é 6.000 graus, a mesma temperatura da superfície do Sol, por exemplo. Só que onde está a curiosidade? A curiosidade está que o núcleo externo ele é viscoso, é rocha derretida. Mas o núcleo interno, que tem uma temperatura maior, que também deveria ser viscoso ou derretido, ele é sólido. Mas por que isso acontece? Devido à pressão da Terra. Toda a Terra está pressionando o núcleo interno. Isso significa que todo o peso da Terra está sobre esse núcleo. Então, em vez da densidade se encontrar viscoso ou líquido, ele vai se encontrar no estado sólido, ou seja, será rocha sólida, maciça. E a composição tanto do núcleo interno como do núcleo externo será, na sua grande maioria, composto de ferro, ok? Só que o núcleo externo será ferro derretido e o núcleo interno será ferro sólido. Isso vai explicar, por exemplo, a magnetosfera, ou seja, por que a bússola aponta para o norte? Porque o núcleo da Terra ele é um imenso ímã, e esse ímã ele vai extravasar nos polos, o norte e o sul, fazendo com que um ímã, a agulha da bússola, aponte para o norte. A litosfera ela compreende da parte da superfície da Terra, a crosta terrestre, as montanhas, os relevos, as depressões, até a parte do manto superior, logo ali em cima do manto superior, no encontro do manto superior com as rochas, ali aonde acontece o processo de escorregamento das placas tectônicas. Essa zona de contato entre o manto superior e a parte rochosa da crosta é chamada de astenosfera. Bom, agora que já explicamos a estrutura interna da Terra, vamos voltar a falar da formação do relevo, que é a forma da crosta terrestre. Mas como essa crosta terrestre assumiu as formas que nós temos hoje? Como surgiu os continentes? Como essa forma do relevo, que a gente comparou a um papel amassado, como ele surgiu? Através de muitas observações, descrição, experimentação, foram elaboradas duas teorias. A primeira, a teoria da deriva continental, e a segunda, a teoria das placas tectônicas. Então, vamos à primeira teoria. A primeira teoria, a teoria da deriva de placas, foi feita por um alemão chamado Alfred Wegener. Segundo esse alemão, através da observação, há 300 milhões de anos atrás, só havia um único continente. Esse único continente se chamava Pangeia e um único oceano, que se chamava Pantalácio. Alfred começou a observar que o continente americano, mais exatamente ali na costa brasileira, se encaixava com o continente africano, tendo uma ideia de que um dia o continente da América do Sul, ali onde está o Brasil, e a África já fizeram parte de um único continente. E que através da movimentação das placas tectônicas, esse continente foi se separando. Também foi espécie de seus estudos e de suas análises as espécies de dinossauros da mesma espécie que foram encontradas no Nordeste brasileiro e também na África. Parte de estratos rochosos que deram a ideia de continuação que foram encontrados na África e ali no Nordeste brasileiro, dando a ideia de que um dia se partiu e que hoje está separado pelo Oceano Atlântico. Mas a pergunta é, como isso acontece?
O que a teoria continental explica é que as correntes de convecção elas são responsáveis por empurrar essa placa tectônica. E o que seriam as correntes de convecção? Eu estou colocando na imagem para vocês que nós já estudamos o núcleo da Terra, ou seja, as camadas da Terra. Vimos que quanto mais profundo, mais quente fica. Então podemos concluir que o magma que está mais profundo, ele é mais quente. E vamos tentar comparar a água fervendo. A água fervendo, ela solta aquela bolha porque a água mais quente que está lá embaixo, ela acaba subindo. Tudo que é mais quente é mais leve, igual o ar quente. O ar quente sobe, junto com um balão, por exemplo. Então, o magma quente que está próximo ao núcleo sobe, e o magma que está mais próximo à crosta terrestre, que está quente também, mas está menos quente, acaba descendo, formando uma espécie de roda-moinho. E esse roda-moinho vai empurrar a placa tectônica, fazendo com que ele se movimente. Lembrando, esse movimento ele não é um movimento rápido que a gente vem a sentir, fora o terremoto, que a gente vai explicar daqui a pouco. O terremoto é um movimento rápido, pode ser um movimento rápido da crosta terrestre. Entretanto, o movimento das crostas terrestres provocadas por tectonismo, movimentos laterais ou para cima, são movimentos lentos, variando de 3 centímetros ao ano. A mesma velocidade da sua unha crescendo. Você consegue enxergar? Pois é. A próxima teoria, a segunda, vai falar sobre as tectônicas de placas. Bom, pessoal, essa teoria ela veio para complementar a primeira teoria, que é a deriva continental. Essa teoria ela vai acrescentar esses movimentos do continente, o fato de que a Terra ela é envolvida com placas tectônicas. Segundo ela, a litosfera está dividida em grandes partes denominadas placas tectônicas, que flutuam sobre o manto e se deslocam, renovando e modelando a crosta terrestre. Bom, pessoal, a gente sabe que lá no interior da Terra nós temos manto, rocha derretida, líquida, viscosa. Bom, essas placas tectônicas, elas mais ou menos, a gente vai fazer uma comparação aqui muito ruim, mas vamos fazer, tá? Ela é como se fosse grandes pranchas de surf boiando na água, que nesse caso, grandes placas boiando no magma, beleza? E como já aprendemos um pouco mais atrás, as células de convecção empurram essas crostas terrestres. Então essas crostas terrestres elas se chocam e elas também se afastam. E nesse caso eu estou falando de porções da crosta terrestre, tá, pessoal? Que são as placas tectônicas. Então nós temos as placas tectônicas divergentes. Pessoal, esse tipo de placas são placas que se afastam e que dão origem aos oceanos, por exemplo. Ali no meio da imagem que eu estou mostrando para vocês aí, nós temos duas placas tectônicas se afastando com as correntes convectivas. Elas estão se afastando e ali no meio vai sair o magma, certo? O que vai fazer com que debaixo dos oceanos tenha cadeias montanhosas submarinas, que são chamadas de dorsais. Já essas placas que está sendo mostrada aí para vocês são as placas convergentes. O que são placas convergentes? São aquelas placas que vão convergir uma contra a outra, ou seja, as placas que se chocam. Geralmente, as placas convergentes são compostas por duas placas continentais ou por uma placa oceânica e outra continental. E esses tipos de placas são os principais ocasionadores de terremotos. A imagem que vocês estão vendo aí na tela é a chamada zona de subducção. Então, a gente pode ver duas placas tectônicas se chocando. Uma indo para baixo da crosta terrestre e a outra dobrando. Essa que vai para baixo da crosta terrestre, ela vai ser destruída, porque quanto mais profundo, mais quente, então ela vai se derreter. Daí sai a frase que
essas placas tectônicas, elas são frequentemente destruídas e construídas, porque o vulcão que espelha lava, né, o magma, ele vai endurecer e vai formar a crosta terrestre. Já parte dessa crosta terrestre, ela vai, através da zona de subducção, afundar e vai ser derretida novamente, o que vai fazer com que a crosta terrestre se renove, ou seja, o relevo sendo construído através do processo de vulcanismo e através dos processos de orogênese. Mas isso já é assunto para outra videoaula. E pessoal, antes de terminar a aula de hoje, eu vou indicar um filme para vocês muito bacana, que se chama O Núcleo. Esse filme, que foi feito em 2003, ele tem muito a ver aí com o nosso tema de hoje, né? Conta uma história de um grupo de cientistas que, para salvar a Terra, desenvolve uma nave que vai no interior da Terra. É óbvio que isso é impossível nos tempos de hoje, devido à alta pressão, né? É Hollywood, a gente sabe como é que é. Mas é interessante a narrativa do filme, que chega a ser até emocionante, né? Para fazer com que o campo magnético da Terra volte, porque se não voltar, o Sol vai acabar destruindo a Terra. Então é muito legal, tá ok? Eu indico para vocês aí o núcleo, estou colocando aí para vocês a capa do filme e vocês procurem. Se eu não me engano, tem na Netflix, tá ok? A gente vai se despedir por aqui. Até a próxima videoaula. E não se esqueçam, essa aula e outras vocês vão encontrar lá no canal Celc Geografia. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fique com Deus.